Ele era apenas um homem comum, vivendo uma vida comum, em uma cidade comum, da Mesopotâmia. Até que um dia, uma voz rompeu sua rotina com uma ordem que desafiava toda a lógica: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abrão não era um herói lendário, nem um rei poderoso, nem um profeta experiente. Era um homem de 75 anos, com uma esposa estéril, vivendo confortavelmente em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas de sua época. Mas por que Deus escolheria justamente ele para iniciar uma nação que abençoaria todas as famílias da terra? Como um idoso sem filhos, se tornaria pai de multidões. Hoje desvendaremos a extraordinária jornada de Abrão, o homem que trocou o visível pelo invisível, o seguro pelo desconhecido, e como sua simples obediência mudou o curso da história humana para sempre. A história de Abrão começa em meio à idolatria. Segundo a tradição judaica, seu pai, Terá, fabricava ídolos em Ur, mas algo em Abrão o fez questionar. Como um pedaço de madeira ou pedra poderia ser divino? Essa busca interior o preparou para o encontro transformador. A primeira ordem divina exigia um desprendimento radical. Deixar Ur significava abandonar segurança econômica, laços familiares e identidade cultural. A jornada de aproximadamente 1.600 quilômetros o levaria através de desertos perigosos e territórios hostis. Mas pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Sua primeira parada foi Harã, onde seu pai faleceu. Então, com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, prosseguiu para Canaã. Ao chegar a Siquém, no carvalho de Moré, Deus apareceu novamente. A tua descendência darei esta terra. Abrão construiu um altar, estabelecendo um padrão que seguiria por toda a vida. Onde quer que fosse, adorava. Uma fome severa o forçou a descer ao Egito. Temendo por sua vida devido à beleza de Sarai, mentiu dizendo que ela era sua irmã. Faraó tomou-a para seu harém. Mas Deus interveio com pragas. Abrão foi repreendido, mas também protegido. Uma lição precoce sobre confiar mais em Deus que em seus próprios esquemas. De volta a Canaã, surgiu conflito entre seus pastores e os de Ló. Abrão, como homem mais velho, poderia ter exigido a melhor terra, mas demonstrou caráter extraordinário. Não haja contenda entre mim e ti. Não está toda a terra diante de ti. Peço-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Ló escolheu a fértil planície do Jordão, deixando as colinas menos produtivas para Abrão. Ironicamente, Ló acabou em Sodoma, enquanto Abrão recebeu nova promessa divina. Levanta os olhos e olha desde onde estás, porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Quando 4 reis mesopotâmicos atacaram Sodoma e capturaram Ló, Abrão reuniu 318 homens treinados em sua casa e os perseguiu até Dan. Em uma incrível vitória noturna, resgatou Ló e todos os bens. Ao retornar, encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoou. Abrão recusou-se a aceitar qualquer despojo do rei de Sodoma. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que não tomarei coisa alguma do que é teu. Os anos passaram. Abrão envelhecia. Sarai permanecia estéril. A promessa de uma descendência incontável como o pó da terra começou a parecer uma cruel ironia. Em seu desespero, Sarai ofereceu sua serva egípcia, Agar. A cultura da época permitia tal arranjo, mas resultou em conflito familiar. Ismael nasceu quando Abrão tinha 86 anos, mas não era o filho da promessa. 13 anos de silêncio divino se passaram. Então, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Estabeleceu a aliança da circuncisão e mudou seu nome para Abraão, pai de multidões, e de Sarai,
para Sara princesa. A promessa foi renovada. Sara te dará um filho. A cena mais marcante ocorreu nas planícies de Manre. 3 visitantes apareceram à sua tenda. Com hospitalidade característica, Abraão correu ao seu encontro, oferecendo água, pão e um bezerro tenro. Então veja a revelação. De certo tornarei a ti, por este tempo da vida. E Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, ouvindo atrás da porta da tenda, riu-se consigo. Mas a pergunta divina ecoou: há, porventura, coisa alguma difícil ao Senhor? Os visitantes então revelaram seu propósito secundário, a destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Seguiu-se um dos diálogos mais humanos das Escrituras, onde Abraão negocia com Deus como um filho com seu pai. Não fará justiça o juiz de toda a terra, começando com 50 justos? Ele reduz gradualmente até dezembro. Deus concorda que pouparia as cidades por 10 justos. Mas nem 10 foram encontrados. Apenas Ló e suas 2 filhas foram poupados. O cumprimento da promessa chegou contra todas as probabilidades. Ao tempo determinado, no próximo ano, exatamente como Deus dissera menos Isaque, Riso nasceu. O filho da promessa, nascido de pais nonagenários, trouxe alegria completa. Mas então veio o teste supremo. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Estas palavras ecoam como a prova mais severa já registrada. Tudo o que Abraão esperara por 25 anos, tudo pelo qual vivera, estava sendo exigido de volta. A narrativa é deliberadamente detalhada, aumentando o suspense. Levantou-se Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe dissera. 3 dias de jornada silenciosa. Finalmente, avistando o monte ao longe, disse aos servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. E, havendo adorado, tornaremos a vós. Notem o plural. Tornaremos. Quando Isaque perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com fé profética: Deus proverá para si o cordeiro no momento crucial. Com o altar construído, a lenha posta, Isaque amarrado sobre ela, e a faca erguida, a voz do anjo do Senhor interveio: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no mato. Sacrificou-o em lugar de seu filho, chamando o lugar Jeová-Jiré, o Senhor proverá. A promessa foi então confirmada com juramento. Por mim mesmo jurei, que porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência. Porque Abraão, o pai da fé, ainda é relevante, milênios depois, sua história nos ensina lições atemporais sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Primeiro, Abraão nos mostra que a fé genuína é obediente, mesmo quando incompreendida. Ele não recebeu um mapa detalhado, apenas uma direção geral. Não conhecia o destino final. Sua fé não estava na clareza do plano, mas na confiabilidade do planejador. Isso desafia nossa mentalidade moderna, que exige garantias antes de agir. Segundo, sua jornada revela que a fé amadurece através de testes progressivos. Cada etapa, menos deixar Ur, esperar pelo filho oferecer Isaque, exigia maior confiança. Deus não revelou tudo de uma vez. Ele conduziu passo a passo. Assim funciona o discipulado. Obedecemos no que conhecemos, e então recebemos mais luz. Terceiro, o teste de Isaque, no Monte Moriá, desvela o coração do Evangelho séculos antes de Cristo. Deus providenciou um substituto, o carneiro, no lugar de Isaque, prefigurando Cristo, o cordeiro que seria oferecido em nosso lugar. Abraão entendeu algo profundo.
sobre a natureza de Deus, que poucos em seu tempo compreendiam. Deus proverá. Quarto, Abraão exemplifica que a bênção divina sempre tem propósito missional. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era sobre privilégio exclusivo, mas sobre responsabilidade inclusiva. Ele foi abençoado para ser bênção. Um princípio que redefine nosso entendimento sobre prosperidade. Quinto, sua vida demonstra que a fé verdadeira coexiste com falhas humanas. Ele mentiu sobre Sara, tentou ajudar Deus com Agar, duvidou em momentos, mas essas falhas não o desqualificaram. Pelo contrário, mostram que Deus usa pessoas imperfeitas que continuam voltando-se para Ele. Finalmente, Abraão nos ensina sobre viver como peregrinos. Convocados, partiu, sem saber para onde ia. Habitou em terra da promessa, como em terra alheia. Ele nunca construiu uma casa permanente em Canaã, apenas tendas e altares. Sua maior conquista não foi territorial, mas espiritual. Uma vida de altar em altar, marcando cada parada com adoração. O Novo Testamento resume seu legado. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Não suas obras, não sua perfeição, mas sua fé confiante. Por essa razão, judeus, cristãos e muçulmanos o reivindicam como pai espiritual. Abraão morreu com 175 anos, velho e cheio de dias, vendo apenas Isaque como herdeiro direto da promessa. Mas sua obediência inicial ecoaria através de séculos, culminando na vinda de Jesus, chamado Filho de Abraão, no primeiro versículo do Novo Testamento. Sua história permanece como um convite eterno. Deixar o conhecido pelo desconhecido. Confiar nas promessas mais do que nas circunstâncias. E crer que aquele que chama é fiel para cumprir. No mundo das incertezas, Abraão nos lembra que um único homem, obediente, pode iniciar uma corrente de bênção que atravessa milênios. E que o Deus, que guiou seus passos incertos, ainda guia todos que, como ele, ouvem sua voz e partem em direção ao impossível, confiando que ele proverá.